Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender de quando você está assistindo essa apresentação. Meu nome é Letícia Hertel, eu sou advogada especializada em Direito Internacional, eu sou historiadora e também consultora em gestão de patrimônio cultural, com bastante ênfase na parte de restituição de artefatos que se encontram fora dos seus países de origem, sejam eles de natureza arqueológica, etnográfica ou paleontológica. Graças a um pequeno dinossauro que eu tenho certeza que muitos conhecem muito bem, de nome popular não oficial, o Birajara jubatus, bem como os fantásticos colegas paleontólogos, demais cientistas e membros da sociedade civil que se uniram nessa luta fantástica, nessa campanha histórica pela sua restituição, nos últimos anos, boa parte do meu trabalho vem se voltando ao patrimônio paleontológico brasileiro que está retido em coleções no exterior, em particular nas instituições do que chamamos de Norte Global. Entre outras consultorias e trabalhos, tornei-me inclusive assessora internacional do Museu de Paleontologia Plácio Cidade Nuvens, que tão gentilmente nos recebe para esta Paleo Nordeste, tanto no âmbito pessoalmente como de forma virtual. E na última Paleo Nordeste, que se deu na Federal do Rio Grande do Norte, eu apresentei uma palestra sobre ferramentas e conhecimentos jurídicos que considero essenciais para paleontólogos e outros cientistas e também profissionais do campo da cultura, para que eles possam usar, para que vocês possam usar tudo que o direito tem a oferecer a seu favor na luta pela proteção e restituição do nosso patrimônio paleontológico. Eu considero esse tema particularmente importante porque o direito é uma ferramenta que pode ser usado tanto a favor da pauta como contra ela. E é muito importante que a gente conheça nossos direitos e nossos recursos. Um desses instrumentos, é claro, é a famosa Convenção de 1970 da Unesco, ou, com seu nome bem sucinto, a Convenção sobre as medidas a serem adotadas para proibir e impedir a importação, a exportação, o transporte e a transferência de propriedade ilícitos dos bens culturais. E essa convenção, como vocês podem ver aqui no artigo 1º, ela abriga os objetos de interesse paleontológico. Mas, assim como eu apresentei ano passado, ela tem um problema. Bom, na verdade, ela tem vários problemas, mas ela tem um problema em especial que dificulta que a gente utilize ela em muitas das nossas demandas. O artigo 7º da Convenção é um dos mais importantes nesse debate. E como aqui eu estou fazendo apenas uma contextualização do trabalho, eu vou pular diretamente para o artigo 7b2, que fala que os Estados partes na Convenção se comprometem, a pedido do Estado de origem, tomar as medidas apropriadas para recuperar e restituir quaisquer bens culturais importados após a entrada em vigor da presente Convenção. Então, vocês podem ver que esse é um artigo muito importante para a gente falar de restituição, mas que esse tem esse limitante, após a entrada em vigor da Convenção. E essa convenção, ela é do ano de 1970 e ela entrou em vigor para os primeiros países que ratificaram ela em 73. Mas vocês sabem melhor do que eu que nessa altura muita coisa já havia sido retirada do nosso território nacional. Mas o cenário é ainda pior, porque a maioria dos países que nós conhecemos como Norte Global ratificou essa convenção ainda depois de 1973. E então, quando a gente vai fazer essa solicitação, a gente tem que sempre olhar as datas que valem para cada país. E aqui eu apresento para vocês exatamente o slide que eu apresentei ano passado na Paleo Nordeste, com as datas de vigor da convenção para alguns países que sabemos que retêm muitos dos nossos fósseis. Então, de forma geral, é difícil a gente conseguir usar esse artigo da convenção. Então, na Paleo Nordeste do ano passado, eu perguntei para todos os participantes lá no auditório: alguém aqui conhece algum caso em que um fóssil teria sido levado para um desses países depois dessas datas? E pedi para que a pessoa conversasse comigo depois da palestra. Tanto em termos do meu trabalho, como em termos do meu ativismo e também dos meus interesses acadêmicos, eu queria muito que o Brasil tivesse um caso em que a gente pudesse usar o artigo 7º. E um colega me trouxe o caso que motiva esse trabalho, o fóssil do pterossauro barbosânia, né, o Barbazania gracilis rostris, que se encontra no Museu de História Natural de Sintra, em Portugal, como vocês podem ver.
Ele é um pterossauro brasileiro, né, cujo holótipo, que é o que está em Sintra, foi extraído da Formação Romualdo, na Chapada do Araripe, em circunstâncias ainda pouco conhecidas, como nós vamos ver. E que pelo menos desde 1999, integra a coleção do Museu de História Natural de Sintra. Aqui vocês podem ver, né, o artigo de Elgin e Frey, que fez a descrição dessa espécie. Bom, em 2024, o Museu de Paleontologia Plácio Cidade de Nuvens instituição, claro, né, localizada no território que vocês conhecem bem, onde o fóssil foi retirado e que cedia o nosso evento, iniciou formalmente os pedidos de restituição. E a resposta portuguesa ela trouxe dois eixos principais de argumentação. A primeira é que o fóssil teria sido levado para Portugal ou em 1958, ou em 1959, ou nos anos 60, dependendo de que parte da argumentação eles estão. O que tornaria, né, a Convenção de 70 inaplicável para o caso, e de forma alternativa que o fóssil já estava em Portugal há tempo suficiente para ter passado por um processo de uso capião, tornando ele, de todo modo, propriedade do Museu de Sintra. E a pesquisa que eu introduzo com esse trabalho reconstrói a trajetória do espécime, analisa o direito aplicável e avalia, com rigor científico e jurídico, a legitimidade e a consistência da reivindicação brasileira e da resposta de Portugal. Passando bem rápido pela metodologia, que vocês podem ver em maior detalhe nos slides, ela combinou análise de documentações oficiais, exame de registros históricos e fontes digitais sobre a coleção Miguel Barbosa, muita consulta a paleontólogos especialistas que sempre andam comigo tentando desvendar, né, a proveniência dos nossos fósseis que não estão aqui, verificação dos dados cronológicos e análise jurídica sistemática e também análise dos preceitos éticos e boas práticas museológicas. Bom, então vamos resumidamente para a posição do Brasil, porque essa nós conhecemos já muito bem, certo? Que o material paleontológico, ele é, ao menos desde 42, propriedade da nação, protegidos pelo Decreto-Lei 4146, de 4 de março de 1942. Né? E, inclusive, a aplicação desse decreto foi reconhecida pelo Conselho Jurídico do município de Sintra. E sabemos também que o Barbosani ele veio do Araripe, independentemente da data legada para Portugal, esse decreto se aplica, o Barbosani pertence ao Brasil e, por esse fato, apenas já há legitimidade desse pedido. Então, agora vamos para o que é novidade, que é o que o Museu de Sintra, após consulta com o Conselho Jurídico do município, respondeu ao requerimento do museu, que é que o primeiro argumento é que a Convenção de 70 não é aplicável e o segundo se refere ao uso capião. Primeiramente, quanto à Convenção de 70, né, na narrativa deles, o museu foi criado em 1982 a partir da doação da coleção do Miguel Barbosa, que é a pessoa que levou o fóssil do Brasil para Portugal e a pessoa que foi homenageada também pelos autores da descrição com o nome da espécie, certo? Eles falam que o Barbosânia não constava no acervo inicial do museu. Nós não temos nenhum documento que comprova isso, mas é o que eles alegam. E que, na verdade, o pterossauro só teria sido integrado à coleção em 1999, numa doação posterior, cujos documentos também não possuímos. A narrativa é que o Sr. Barbosa teria adquirido, para usar a palavra que eles usam, o Barbosânia em viagem ao Brasil, com grande possibilidade na década de 60, e que ele teria falado numa entrevista que não nos foi enviada, que teriam se passado 40 anos, desde a entrada do Barbosânia em território português até a sua doação para a Câmara Municipal de Sintra. E que, como eles colocam essa doação em 99, 40 anos a menos, a gente chega numa data que seria 1958, 1959 ou, de maneira mais ampla, na década de 60, como colocou o Museu de Sintra. Né? E considerando essas datas, e que também a data de entrada em vigor da Convenção de 70 para Portugal é 9 de março de 1986, a Convenção de 70, assim, não seria aplicável, né?
E o segundo argumento de Portugal é que, como eu já havia introduzido, que de todo modo a legislação portuguesa prevê o uso do capião. Na narrativa deles, o fóssil já estaria em Portugal há 60 anos, o que justificaria essa forma de aquisição de propriedade. Bom, então agora vamos à própria análise jurídica desse caso realizada nesse trabalho, né? Para toda essa narrativa que eles trouxeram sobre a vinda no final da década de 50, na década de 60, o único embasamento é uma entrevista em que o próprio senhor Miguel Barbosa teria falado isso, e nas palavras do museu que teria trazido um pterossauro do Araripe esses 40 anos antes da doação. Essa frase em si já tem 3 problemas. A primeira é que não há a sinalização de que o pterossauro em questão seria o Barbosânia. 2, a entrevista não é prova documental. Um relato impreciso feito em uma entrevista não possui valor probatório o suficiente para determinar a aplicabilidade ou falta de aplicabilidade da Convenção de 70. E também não houve o envio de qualquer documentação que possa comprovar essa narrativa. Mas tem mais um problema, que para resolver esse eu tive que contar, claro, né, com a ajuda dos nossos queridos paleontólogos, que é que o primeiro pterossauro do Grupo Santana foi descoberto apenas em 1971. Então, como que ele pode ter adquirido esse pterossauro no Brasil e levado para Portugal tão antes disso? Né? Deixa, no mínimo, ainda mais suspeita essa narrativa. Então, portanto, é plenamente possível que a Convenção de 70 seja aplicável à Barbosânia. E cabe a Portugal provar de maneira documental e de forma suficiente para fins jurídicos que foi antes de 1986. E na ausência desse amparo de evidência que seja convincente no plano jurídico, aplica-se a Convenção de 70. Ou seja, o ônus de prova é de Portugal. Aqui eu trago apenas a referência do artigo, né, sobre os primeiros pterossauros da formação. Também é essencial a gente reconhecer que o dever de prestar informações sobre a data do transporte de um objeto cultural e demais informações-chave para questões de proveniência independe da aplicabilidade temporal da convenção. Porque é essa informação que vai justamente determinar a aplicabilidade dos seus outros dispositivos. Né? Não faria sentido um país não precisar prestar essas informações e simplesmente dizer que foi antes da convenção, portanto a convenção inteira não se aplica. Isso é praticamente nulificar o efeito da convenção. E a gente também tem outros instrumentos, em especial o Código de Ética do ICOM, né, em seus artigos 2.3 e 6.1, também no seu preâmbulo, que traz que os museus têm o dever de reconstruir a história dos seus acervos e compartilhar essas informações com os países de origem dos artefatos. Né? E agora, partindo para o segundo argumento trazido pelo Museu de Sintra e pelo Conselho Jurídico, é que, independentemente de o transporte ter sido em 1958, começo da década de 60, ou ainda depois da descoberta do primeiro pterossauro da região, 71, aplica-se o Decreto-Lei de 42, o que, como eu já trouxe, né, já foi reconhecido pelo Conselho Jurídico de Sintra. E o artigo 1º desse decreto, junto do artigo 20 da Constituição Brasileira, determinam que este holótipo é e continua a ser um bem público nacional brasileiro. E conforme o artigo 102 do nosso Código Civil, os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. E isso invalida completamente a postura que foi levantada por Sintra. E digo mais, um detalhe interessante no mínimo, é que o artigo 202 do Código Civil Português tem uma disposição muito parecida com a do nosso Código Civil. Ou seja, a impossibilidade de uso capião de bens públicos ela é muito bem conhecida por portugueses e especialmente por juristas de Portugal. E aqui, como fim da análise jurídica, um último alerta, né? Mesmo que, de alguma maneira, Portugal seja apto a comprovar que o holótipo do Barbosânia saiu do Brasil e chegou em Portugal antes de 1986, isso não tira a legitimidade do pleito brasileiro, isso apenas dificulta ou impede, a depender do nível de prova, a aplicabilidade do artigo 7º da Convenção. Mas isso é apenas um dos vários caminhos que nós temos para promover a restituição, e a ausência da aplicabilidade dessa Convenção não valida
uma remoção irregular ou ilegal de um fóssil do território nacional. Então, chegando perto do nosso fim, os resultados, né? Primeiro, não há prova da alegada entrada do fóssil em Portugal no final da década de 50 ou no começo da década de 60, e os dados científicos tornam essa hipótese extremamente improvável. 2. A Convenção de 1970 da Unesco, ela é aplicável no momento, considerando os fatos que temos, a ausência de comprovação em contrário e a ausência de provas suficientes levantadas por Portugal ou por Sintra. 3. Os argumentos portugueses, conforme visto, são juridicamente frágeis, em especial no que tange a esse uso questionável da não retroatividade e também dessa possibilidade levantada de uso capião, que não existe nem no direito brasileiro nem no direito português. E, por fim, a reivindicação brasileira manifestada pelo Museu de Paleontologia pela Sociedade de Nuvens é sólida, tem respaldo no direito internacional e no direito nacional, pela ética museológica e também pela evidência científica. Com isso, eu encerro essa apresentação. Agradeço muito a oportunidade de compartilhar essa apresentação com vocês. E aí deixo no slide algumas informações para contato, caso vocês queiram continuar essa conversa. Muito obrigada.